meus amados, paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais uma reunião profética e obrigado por você já estar aqui comigo. Já vai deixando aquele seu like, se inscrevendo no canal GDA Guerreiros Aliança, compartilhando, curtindo e comentando para que mais pessoas sejam impactadas. Eu tenho falado disso reunião após reunião, mas às vezes eu acho que você se esquece. Dá aquele seu comentário, seu like importante para que o YouTube venha sugerir esse vídeo para mais pessoas serem impactadas pela palavra de Deus. Amém? E se você pode continuar nos honrando, abençoando e ajudando, envia a tua contribuição, a tua oferta, o valor que você desejar, aquilo que Deus colocar no teu coração. Aí está o Pix para você fazer, o QR Code também, e vai ser de grande ajuda para a gente continuar honrando os nossos compromissos mensais do ministério. Tem muita gente que só quer receber, mas meus amados, nós que vivemos da obra, sustentamos a obra através daquilo que as pessoas nos abençoam, daquilo que Deus coloca no coração das pessoas para nos abençoar. E quando você faz isso, você está selando a palavra de Deus na sua vida. Não seja somente um sugador, mas seja um abençoador. Seja alguém que vai, de fato, fazer a diferença. Talvez Deus não te chamou para pregar a palavra, no sentido de viver disso, mas Deus me chamou para isso. Então, eu promovo a unção sobre a tua vida e você me ajuda com os teus recursos. Amém? E a palavra de hoje é uma palavra que eu estou falando esses dias na live do Instagram, todos os dias 0 horas no Instagram @DerikMaga. Eu estou falando com as pessoas, nós estamos num propósito de 40 dias de oração e se você participe conosco, então esse tema de hoje vai ser em cima daquilo que nós estamos falando diariamente. Aleluia! E essa ministração agora ela está indo na sexta-feira, né? À noite agora, sexta-feira à noite. E nós temos também a ministração que vai segunda-feira ao ar às 20 horas. Sempre as reuniões proféticas é gravado às 20 horas. O cenário de sexta-feira é sempre diferente agora. E na segunda-feira, a nossa igreja local, no centro de Jacareí, coração de Jacareí, esteja lá conosco todo domingo às 19 horas. Vai ser um prazer te receber tua família, tua casa, para ouvir a palavra de Deus. E o tema dessa noite é Foque em Você. E a palavra está lá em Salmo 25, verso 15. E a palavra diz assim: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois somente Ele livrará meus pés da cilada. Aqui, um salmo de Davi, ele faz dizendo justamente, ele se apresenta a Deus mostrando toda a sua miséria e toda a tua necessidade que ele tem da presença de Deus. E ele fala aqui algo muito importante, que ele precisa focar no Senhor para que os pés dele não caiam na cilada. Obviamente que Davi passou por N situações, desde perseguição do rei Saul, dos seus inimigos, diversas coisas. Então ele sabia que ele precisava da ajuda, do auxílio de Deus. No entanto, o maior inimigo de Davi era ele mesmo, tanto que quando ele caiu, ele quase colocou o reino dele a perder. E quando o salmista diz aqui, quando Davi diz isso, que os olhos precisam estar voltados para o Senhor, ele está dizendo assim, foca em você. Porque se você não estiver focado em você e ficar focado no seu irmão, meu amigo, os seus pés vão vacilar. Por quê? Porque a palavra diz que aquele que está de pé, vigie para que não caia. E hoje nós vivemos uma geração que, infelizmente, a gente quer tomar conta da vida do outro. Não é isso, nas redes sociais não é isso, você fica vendo a vida do outro. Só que na igreja, no reino de Deus, não pode ser assim. Não posso ficar olhando para a vida do outro, aquilo que o outro faz, deixa de fazer, aquilo que o outro não está fazendo. Ele está desonrando, ele está desobedecendo. Já que ele faz isso, ele está me desmotivando. Não. Para com isso. Se eu estou sendo desmotivado pela falta de posicionamento do outro, é porque eu não estou me posicionando. Eu não estou posicionado. Enquanto eu não tiver a minha mente voltada para aquilo que eu preciso fazer, para o meu aprimoramento, para o meu aperfeiçoamento, eu não vou conseguir cumprir o meu propósito enquanto eu estou olhando para o lado. Ninguém vai para a escola, para a faculdade e fica assim, professor, eu não vou estudar mais na sala, está difícil de aprender, sabe por quê? Porque ele não quer estudar. E eu não vejo ele estudando. Então, já que ele não quer estudar e ele está se comportando dessa forma, então não tem como estudar. Pelo amor de Deus, se você não consegue nem se posicionar, focar naquilo que você quer para a tua vida, pensando no outro, então de fato você não quer aquilo de verdade.
Onde já se viu como que às vezes numa fábrica, ô patrão, eu não vou trabalhar porque o fulano de tal não está trabalhando. Ele vai ser mandado embora. Se eu ficar olhando para aquilo que ele faz ou deixa de fazer, eu não consigo fazer o meu serviço. Ah, mas é que ele não está trabalhando, então tá me deixando meio mole também. Ah, pelo amor de Deus, se você tá mole, se eu tô mole, é pela nossa falta de posicionamento. Foca em você, não tem problema nenhum você focar em você. Isso não tem a ver com egoísmo. Egoísmo é pensar só em você. Agora, focar em você fala de aprimoramento, disciplina da mente, colocar de fato foco, verdadeiramente seguir os preceitos, os mandamentos, seguir aquilo que Deus está dizendo. Davi estava falando, eu preciso focar em Deus, eu posso perder Ele de vista, porque se eu perder Deus de vista naquilo que eu preciso melhorar, naquilo que eu preciso fazer, eu vou perder o meu propósito, os meus pés vão vacilar, eu vou cair, o inimigo vai vir e vai me pegar. Quando que o inimigo vai me pegar? Se eu parar de verdadeiramente olhar para Deus e começar a olhar para o lado, aquilo que o outro faz, deixe de fazer aquilo que o outro fala, deixe de agir. Ah, mas eu não posso com essas coisas, eu não posso. Esquece o outro, foca em você, meu amado, foca em você. A palavra lá em Josué deixa bem claro isso quando Deus aborda Josué depois da morte de Moisés. Josué capítulo 1, verso 7, tão somente de fato seja firme e corajoso para ter o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá. A lei que te ordenou Moisés, meu servo, não te aparte dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as suas realizações. Que o livro da Torá, da lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de agir em conformidade com tudo que está escrito. Deste modo será vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançará bom êxito. Não te ordenei eu ser forte e corajoso, não temas, não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo para onde quer que andes. Deus está dizendo para Josué, se você quer ter bom êxito, se você quer ter sucesso, eu vou dar a chave aqui, ó, o segredo para você. Não se aparta nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, não fica se desviando, olhando para o lado, foca em você. Se você fizer isso, de não ficar olhando para o lado, além disso, você precisa meditar as escrituras dia e noite para que você tenha realização, para que você tenha bom êxito, para que você não caia. Agora, como que eu vou focar nas escrituras dia e noite? Como que eu vou ler as escrituras dia e noite se eu paro para ficar pensando na vida do outro? Esquece o outro. Mas por que Deus trata ele assim e me trata assado? Por que o meu patrão faz isso comigo e faz assim? Por que o meu pastor trata ele desse jeito? Esquece. Foca em você, para que você cresça, para que você amadureça, para que você de fato seja aquilo que Deus espera. Eu falei na live, um exemplo, eu coloquei um exemplo, né? Às vezes eu falo assim, as pessoas falam assim, ele tá bravo, ele tá nervoso, hoje ele tá que tá. Não tá que tá nada. Olha para mim, presta atenção. Não existe a palavra dura, existe gente que é mole. Não existe a vida que é dura, existe eu que sou mole. Ou eu levanto e enfrento, ou eu vou ser mais um no meio da multidão. Quem é você que decide ser? Quem você escolhe ser? Então, a palavra de Deus ela é confronto, não é conforto. A palavra de Deus é reta, é espada. Já viu espada torta? Eu vou provar para você que aquilo que eu estou falando, Jesus falou. Porque Deus é amor. Deus ele trata todo mundo amor, é paz e amor. Não. O amor de Deus não é sentimento, é mandamento. Quando Deus fala, ama o teu próximo, não está falando para você sentir, Ele está falando para você exercer. Então o mandamento é ordenança, não é sentimento. Se nós formos querer entender aquilo que Deus fala pelo nosso sentimento, esquece. Por isso que enganoso é o coração do homem. Aleluia? Então eu dei um exemplo mais ou menos assim. Imagina que eu estou trabalhando numa igreja, eu sirvo um pastor durante 10 anos. Durante 10 anos eu sirvo esse pastor. Sou fiel, ajudo, trabalho, oro por ele, sou intercessor, sempre ajudei, estou ali do lado, estou na mesa de aconselhamento, estou servindo, sou o braço direito, tem uma mesa especial para mim, uma cadeira. Eu estou ali fazendo, só que eu nunca recebi um obrigado. Eu nunca recebi um obrigado. Nunca fui honrado, nunca fui promovido, nunca fui visto, nunca fui falado, nunca fui reconhecido, não.
Aí chega um rapaz que não quer nada com nada, camiseta de rock, brinco no ouvido, né, alargador, piercing, cabelo pintado, tatuagem pra cara, roupa rasgada, e faz só desonra o pastor, e machuca o pastor, e trai o pastor, e pisa na bola, e o pastor vai, e pouco que o cara faz agradece, aí o pastor vai tirando do lugar, põe ele no lugar para aconselhar, aí agradece aquele rapaz, dá honras para ele. Sabe o que a maioria das pessoas vão fazer? Eu vou mudar de igreja. Eu vou mudar de igreja porque esse pastor não me honra. Nesse lugar só sou desonrado. Aí você começa a chorar pitanga para todo mundo. Sabe o que é? Sabe o que é? Eu estou sofrendo. Na igreja que eu vou, eu não sou honrado. Eu não sou reconhecido. Agora entrou uma pessoa ali, o pastor faz isso. O pastor está na carne. O pastor tá sei lá. Não pode ser de Deus isso. Porque como é que pode uma coisa dessa? Aí começa... Amado, pelo amor de Deus, não seja mais um. Não seja mais um. Se eu olhar pelo olhar de Deus, eu vou entender que aquele rapaz que entrou ali é Deus usando aquele rapaz para eu aprender a ter mais humildade, sabe por quê? Porque 10 anos servindo o meu líder não foi mais do que o meu dever. E se eu fiz esperando reconhecimento do homem, o errado sou eu. Eu tinha que fazer buscando reconhecimento em Deus. Segundo, se Deus usou aquele rapaz para colocar ali... mas se foi o Satanás? Até Deus usa o Satanás. Se Deus colocou aquele rapaz ali e me tirou da onde eu estava, é porque eu não sou bom o suficiente para estar onde eu estou. Mas e se o pastor está na carne? Não me interessa. Interessa que eu preciso focar em mim. Se eu não focar em mim, eu não vou crescer. Se eu focar no defeito do meu pastor, do meu patrão, do meu chefe, se eu focar no defeito do outro, se eu focar no defeito do membro, se eu focar no defeito da ovelha, se eu focar no defeito do meu irmão, por que ele faz isso? Mas ele não pode agir dessa forma. Esquece a vida dele. Foca em você, meu amado. Quantas áreas da sua vida você precisa corrigir, amadurecer? Eu preciso de muitas. Não dá tempo de ficar focado no outro, não. Mas sabe por que eu quero ficar focado no outro? Porque quando eu foco no outro, eu escondo o meu. Aí eu não preciso mudar. Enquanto eu fico apontando, mas ele, olha o que ele fez. Não tem condição. Olha o que ele faz. E você tem condição? Não, para com isso. Então, se eu entendo que aquele rapaz é usado por Deus para trabalhar o que é minha humildade, eu não sou tão bom assim, não. Se aquele rapaz foi colocado ali para aconselhar o pastor, Deus viu que talvez ele seja melhor que eu, e aí, qual o problema disso? Mas ele recebeu um obrigado, ele recebeu um reconhecimento, glória a Deus, cara. Eu fico feliz pela vitória dele. Então, que eu possa crescer mais e mais. Quando eu tenho uma mente transformada, verdadeiramente, quando eu foco em mim, eu paro de ficar com esses questionamentos. Mas por que o pastor trata ele assim e não me trata assado? Esquece! Cuida de você, foca em você, no seu aprimoramento. Você não tem nada a ver com a vida do outro, você não tem nada a ver com a decisão do outro. Se Deus faz assim, se Deus faz assado, se o cara faz assim, se o cara faz assado, o problema é deles. Eu não quero nem saber, eu quero saber de mim. Foca em você, aleluia. Se aquele rapaz entrou ali, Deus está usando aquele rapaz para eu exercer a compaixão, para eu ver que Deus veio para os doentes, não veio para os sãos. Mas por que Deus ama tanto ele, abraça ele e nem me abraça? Porque talvez ele precise de mais. Mas eu também preciso. Sai do vitimismo. Para com esse negócio, foca em você. Se não deu de um jeito, treina de outro, disciplina, cuida da mente, foca, bora. Quem é a pessoa mais interessada para você se aprimorar? É você, não é o outro. Então, às vezes eu falo algumas coisas de pregação, as pessoas acham que ele está falando para mim. Se você não acha que é para você, não recebe. Tudo que eu estou falando aqui é para mim em primeiro lugar. Porque é isso, doutrina é melhor na minha mente para focar em mim. Se você, hoje, que está vendo esse vídeo, daqui a 20 anos, voltar aqui no canal, você vai clicar num vídeo, você vai ver uma palavra parecida com essa. E aí?
Que talvez você está assistindo hoje e fala, ele está pregando para mim. Então volta daqui 20 anos, você vai ver. Não é possível que eu estou pregando 20 anos só para você. A questão é que a palavra, ela sempre vai bater de frente com a parte que te dói, com a parte que você está negligente, com a parte que eu tô falho. Aí vai doer. Vai ter que doer. Tem que doer para crescer, para amadurecer. Aleluia. Então Deus está dizendo, Josué, eu quero te dar êxito, eu quero te dar realização, eu quero dar sucesso para você, mas eu preciso que você medita na palavra e para de ficar olhando para o lado. Já é a primeira coisa que eu estou te ensinando, Josué. Ok? Ah, mas, apóstolo, isso aí está lá no Antigo Testamento. Mas isso aí na época da lei, agora é graça. Eu não preciso cumprir os mandamentos. Eu não preciso cumprir. Isso aí é lá atrás. Mateus 5,17, Jesus diz, não pensei que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até os céus e a terra passem, nenhum e o mínimo traço se me tirar da lei, até que tudo se cumpra. Jesus está dizendo, ei, eu estou cumprindo a lei com a graça. Então sim, você tem que obedecer os mandamentos. Você tem que seguir, não está dizendo para você seguir todos, para você ficar preso na lei, não. Mas ele está dizendo, olha, os preceitos morais você tem que seguir, honrar pai e mãe, não matará, não furtará, e aí vai. Amará o teu próximo. Mandamentos, preceitos morais. Então, cumprir com a graça, o apóstolo Paulo vai dizer lá no livro de Romanos agora, depois de Atos, Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer 3,31. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Então, à medida que você não desvia nem para a direita nem para a esquerda, que você foca em você, foca no teu crescimento, no seu aprimoramento, você está cumprindo a lei com a graça, está exercendo a fé. Agora, como que eu vou conseguir cumprir e meditar nas escrituras se eu não paro de olhar para o lado, se eu fico preocupado com a vida do meu irmão? Ei, o meu irmão, esquece o outro, foca em você, foca em, escreve na parede, foca em você, escreve aí no céu, no livro, no caderno, na parede, escreve tudo quanto é canto, foca em você, até que isso entre no teu coração, no teu espírito. Porque você não está muito bom assim não, para achar que o outro está ruim. Oh. Aleluia. Agora, Romanos 14, o apóstolo Paulo ele dá uma aula sobre isso. É que não vai dar para ler tudo porque fica muito extenso. Eu estou correndo aqui. Romanos 14, ele vai dizer, vou só ler do 1 ao 4. Aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo e o outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come, e quem não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: quem somos nós para olhar a forma como o Senhor ou o Senhor da terra cuida do seu escravo? Não é da sua conta. Toma conta da sua vida. Se preocupa com você, foca em você. Sabe por quê? Porque na hora que cair, na hora que ele fraquejar, não é você que vai ajudar. Mas eu gosto de ajudar. Você gosta de ajudar? Mas primeiro você precisa ter maturidade para isso. Eu sei que à medida que nós vamos ajudando, nós vamos crescendo, nós vamos aprimorando, mas para isso você tem que ter maturidade. Senão você vai ajudar, daqui a pouco você está acusando, você está apontando. Eu até quero ajudar, mas ele não quer. Não, então você não entendeu nada. O apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre justamente as questões daqueles que não comiam carne e comiam carne. Ele está usando essa questão para explicar sobre cuidar de você mesmo. Então ele está dizendo, aquele que não come carne está julgando aquele que come está julgando aquele que não come. Para com isso. Se você come, se você não come, foca em você, esquece o seu irmão. Não seja uma pedra de tropeço na vida do outro.
Porque às vezes o outro está fazendo um pecado deste tamanho e você está fazendo um pecado deste tamanho. Só que você se acha no direito de julgar porque ele está fazendo desse tamanho. Só que é o seguinte, olha para mim, ele está fazendo um pecado desse tamanho, só que ele está no tempo da ignorância. E você fazendo um pecado desse tamanho no conhecimento, fere mais do que esse tamanho o coração de Deus. Então fica quietinho, cuida de você, no seu aprimoramento, na sua disciplina, naquilo que você precisa fazer, para que senão a balança da justiça pese sobre a tua cabeça. Deixa que Deus cuida, deixa que Deus trata. Não mete a mão onde não é para você entrar. Não foca, mas é que eu faço as coisas e de repente eu fico meio atribulado porque o outro, esquece o outro, esquece o outro, esquece do outro, foca em você, foca em você, aleluia. Então, em João, agora Jesus vai dar uma aula disso, presta atenção, sabe aquela passagem? Está lá em João capítulo 21, nós vamos ler só o final dos versículos aqui, mas eu já vou explicar. Capítulo 21, Jesus aparece na praia e ensina, no Mar da Galileia. Lembra quando os discípulos, Jesus morreu, ressuscitou, eles ficaram desesperados porque Jesus não havia aparecido, ficaram descontentes porque apareceu uma vez só, depois não apareceu mais. E aí, não vai voltar? O mestre sumiu, o mestre foi embora, vamos fazer o seguinte, vamos voltar a pescar. Pedro falou, vamos voltar a pescar. João, Tiago, Pedro, a galera foi pescar. No meio lá do mar, aparece um homem na beira do Mar da Galileia e fala assim, ei Pedro, joga a rede do lado direito. Pedro não sabia quem que era Jesus, mas João reconhece e fala, Pedro é um mestre. Pedro arranca a roupa, sai nadando, correndo, e ali eles comem um peixinho. Jesus estava com um peixinho pronto, já um pão, para eles fazerem o desjejum deles, né? E aí eles começam a conversar. E aí, meu amado, Jesus ele vai dizer assim, ó, no verso 15, capítulo 21 de João, assim após tomar de jejum, João está relatando isso, questionou Simão Pedro, Jesus questionou Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele, sim Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou, cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver perguntado pela terceira vez, tu me amas? E assegurou, Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te afirmo, quando era mais jovem, tu vestias a ti mesmo e ia para onde desejavas, mas quando chegar a velhice, estenderá as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com o qual Pedro ia glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou, segue-me. Então Jesus perguntou por 3 vezes para Pedro se Pedro amava ele, porque por 3 vezes Pedro negou, Pedro traiu, Pedro era duro de coração, Pedro era turrão, Pedro debatia, brigava com os demais. Pedro não aceitava, às vezes era usado por Deus, era usado por Satanás. Pedro era um homem difícil, um homem complicado, traiu, não ficou do lado de Jesus na hora da sua crucificação, fugiu na hora do Getsêmani, não estava ao lado do mestre na hora que o mestre mais precisou. No entanto, lá em Cesareia de Filipe, Jesus chega para Pedro e fala assim, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, entrega a chave da igreja na mão dele. Ei, entrega a chave e fala assim, Pedro, a partir de hoje, aquilo que você ligar na terra, ligar no céu. Aquilo que você fizer aqui vai ressoar lá em cima. Ei, eu estou te dando poder, eu estou te enviando, eu estou te capacitando. Olha tudo de errado que Pedro fez. Em nenhum momento, João questionou, por que você deu a chave para ele e não para mim? Pelo amor de Deus. Em nenhum momento, e olha que João ficou do lado, na hora da cruz, que é a hora que Jesus mais precisou, João foi o único discípulo homem que ficou do lado. João deitava a cabeça no peito do mestre, João compartilhava do secreto da intimidade, João estava do lado do mestre na hora que os discípulos ali estavam questionando. João era o discípulo a quem Jesus amava. Em nenhum momento João questionou Jesus por que Jesus deu para Pedro, que traiu, fez um monte de coisa errada, a chave, e para ele que estava do lado não. Em nenhum momento. Por quê? Porque João
estava focado nele, não queria perder tempo. Mas olha para você ver a atitude de Pedro. Jesus estava falando isso para Pedro porque estava dizendo: Pedro, daqui em diante você vai viver aquilo que eu tenho para a tua vida, não mais aquilo que você quer viver. Então vai chegar um tempo que você vai morrer pelo Evangelho, você vai ser mártir, ok? Então Jesus está andando com Pedro, conversando, atrás dele está vindo João. Olha tudo que Pedro fez errado, João nunca questionou a atitude de Jesus com Pedro. Não. Por isso, quem é, sabe quem é. Agora, quem não tem identidade, sempre fica se doendo por causa que o outro faz, deixa de fazer, ou que o outro recebe e o outro não recebe. Verso 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Este era o que estiveram ao lado de Jesus durante a ceia e perguntaram: Senhor, quem irá te trair? Olha, quem está escrevendo esse livro é João. João sabe que Jesus o amava. Isso é identidade. Mas ele está relatando que Pedro estava caminhando na frente com Jesus e viu que ele estava vindo atrás. Verso 21, assim que Pedro viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas e quanto a este homem? O que vai acontecer com ele? Olha a resposta de Jesus, para vocês não falar que eu sou doido da cabeça, que eu tô bravo, que eu tô revoltado da vida. Não. Verso 22. Então Jesus lhe respondeu: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro: toma conta da sua vida, deixa que dele eu cuido. Deixa que dele eu cuido. Agora, você está vendo por que João era o discípulo amado? Porque Pedro fez tudo isso de errado. Jesus foi lá, deu a chave da igreja para ele, João nem questionou. Agora, João fez tudo certo. Aí Pedro, quando recebe a notícia que vai ter que morrer, quer saber do outro. Está preocupado. Jesus está dizendo assim: ó Pedro, eu te chamei para você apacentar as ovelhas. Eu te chamei para você cuidar das ovelhas. Para você expulsar demônio, para você curar, para você fazer isso, aquilo. Te dei a chave, te dei decreto. Mandei você profetizar, mandei você pregar, mandei você fazer isso, fazer aquilo. Você está olhando para trás, Pedro? Me segue, esquece do João e olha para aquilo que eu pedi para você fazer. Porque enquanto você estiver olhando para ele, você não vai estar olhando para mim. E Davi está falando no Salmo o quê? Precisa olhar, eu não posso tirar os meus olhos do Senhor. Então Jesus falou isso: Pedro, o que te importa? Aquilo que vai acontecer com João? Ei, olha o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje, nessa noite. O que te importa o que vai acontecer na vida do João? Deixa que do João cuido eu. Cuida da sua vida. Ah, mas é que se o João não se posicionar, por que o Senhor faz assim com ele? Enquanto você fica aí viajando na maionese, você podia estar voando já. Voando! Corre! Corre! Foca em você. Foca no seu aprimoramento. Você precisa amadurecer? Você precisa crescer? Você precisa aprender? Você precisa estudar mais? Você precisa em alguma área da sua vida prosperar mais? Você precisa em alguma área da sua vida renunciar mais? Você precisa em alguma área da sua vida ser lapidado mais? Você precisa em alguma área da sua vida perdoar mais? Você precisa em alguma área da sua vida compreender mais? Você precisa em alguma área da sua vida aceitar mais? Olha quanta coisa! Se você ficar focado no outro, meu irmão, esquece. Foca em você. Eu tenho tudo isso. Eu tenho tudo isso que eu preciso melhorar. Não dá tempo de eu ficar olhando pro outro. Aí sabe o que as pessoas falam? O apóstolo tá nem aí pra ninguém. Não. Eu tô aí pra quem tá no mesmo caminhar que eu. Agora, se você ficar aí barreirando comigo, eu não tô nem aí não. Porque eu preciso seguir, eu tenho que fazer as coisas. Se ninguém quer fazer, eu vou fazer. Ah, mas se você vai fazer sozinho, então faz sozinho. Bora, faz. Faça. Se Deus falou para você, bora. Siga a voz. A voz, tem que seguir a voz. Siga a voz. 3 pessoas que precisam saber sobre tudo da tua vida e te direcionar. Deus, obviamente,
mas você precisa declarar para Deus fazer. O teu pai espiritual, o teu líder, o teu mentor, o teu mestre, para te dar direção, submissão, gratidão, obediência, disciplina. Fazer depois uma reunião profética só em cima de princípios de honra. E o terceiro, você mesmo. Se você não tiver identidade, fica difícil de você obedecer a autoridade, alinhar e ter Deus como um pai. Então não tem segredo, o evangelho é reto, não é mais pesado para um, para o outro, não estou aqui apontando para um lado, apontando para o outro, fazendo isso, falando, não. A palavra é a palavra, é aquilo que Jesus disse. Agora, eu não tenho culpa que muitas pessoas não lêem, deixam a Bíblia engavetada lá, e acham que o pastor está ficando maluco. Aí o que acontece? Fica buscando palavras motivacionais para ver se conforta. Isso não gera transformação, meu amado. Evangelho é cruz, renúncia. Amém? O conforto vem de você compreender no Espírito e aceitar o ensinamento de Cristo. Aleluia? Então Deus te chamou, Deus está te entregando nessa noite a chave da igreja, dizendo, ei, eu te chamei para você abrir portas no céu, fechar portas do inferno. Eu dei a chave na tua mão, estou te dando a chave na tua mão, vai, faz. Ah, mas e o outro? Esquece do outro, aprendeu? Foca em você. Aleluia? Glória a Deus. Obrigado, meus amados, por mais uma vez você estar aqui comigo. Olha, a gente tem novidade agora no TikTok, GDA Mind. Mude a sua mente, Mind a mente, transforme a sua mente. GDA Mind, TikTok, entra lá. Doses de motivação. Você vai ver o que é motivação. Motivação é dose de disciplina, para ensinar mesmo, para trazer de verdade. Porque motivação, você quer ficar motivado, disciplina. E o que é disciplina? Você fazer todos os dias a mesma coisa, progredir, perseverar mesmo sem vontade, até isso se tornar um hábito. Isso é disciplina. Amém? É isso. Quem vive de motivação está na ilusão. Quem vive na disciplina adquire motivação, porque entende que precisa ser feito e não aquilo que quer fazer. Se você esperar sentir para fazer, você vai deixar de fazer mais cedo ou mais tarde. Então faça sem sentir até que isso se torne um hábito. Então entra lá, GDA Mind, a gente está no Instagram, @DerekMaga, tem @GDA Guerreiros Aliança, tem as nossas fanpages no Facebook, então Instagram, o canal do YouTube. Se inscreva, compartilha, comenta. Eu falo para vocês comentar, vocês não comentam, tem que comentar, dá aquele like, aperte o sininho de notificação, compartilhe, envie para os seus amigos, familiares e vamos promover o reino, propagar o reino a cada reunião profética, uma palavra de vitória que vem com confronto mesmo, para trazer o melhor de você, colocar a gente no prumo e fazer a gente ser como Josué, alcançar a vitória, o êxito, Canaã, a terra prometida. Graças a Deus está conosco, mas para isso não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda, não olhar para o lado, focar em nós para que nosso aprimoramento seja de fato exercido e executado e cheguemos à altura e à estatura de Cristo, de um varão perfeito que Deus espera de nós, um obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar. Eu espero você até a próxima reunião profética. Deixa a sua contribuição, nos ajude, segue a palavra, não seja só um sugador, seja um abençoador. Não faça como todo mundo, faça diferente. Foca em você, investindo no reino, abençoando. Eu tenho certeza que a vitória é nossa, é sua, é minha, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima reunião profética, em nome de Jesus. Fica na paz.